Beleza, de volta ao vivo nesta sexta-feira. Esqueci de falar que hoje sextou, né? Sextou. Tem que falar, sextou, a moçada gosta. Hoje sextou, muito bem. Antigamente, essa hora, eu já estava preocupado como é que ia ser o show de hoje. Então, graças a Deus, deu um tempo na minha vida de músico, estou indo embora para minha Fortuna de Minas. E estão querendo acabar com a Fortuna de Minas, você viu? Acabar com a cidade, acabar. Menos de 5 mil habitantes, né? Todas as cidades. Ela tem 2 mil, acho que chega a 3 mil, não? É por isso que ela é gostoso. Né? Passou, já começa a complicar. Não pode acabar, não. Tem que manter. Tem que manter a nossa Fortuna de Minas lá. O Edu Lima está lá na Bahia, grande clássico no domingo, diz ele aqui, um dos maiores que joguei. E ele jogou no Atlético e jogou no Cruzeiro, né, Edu Lima? Abraço a todos. Obrigado, Edu. Te esperando aí em dezembro, hein? Lobão Carlos, Orlando Galo vai creu no Fluminense, vai ajudar o Cruzeiro a sair do sufoco. Vamos ver, tomara que isso aconteça mesmo, porque nós queremos, se possível, né? Difícil, até o América vir para a Série A, para nós termos os 3 aí, isso valoriza o futebol mineiro com certeza. Vamos falar do Clube Atlético Mineiro, mas antes eu lembrar aqui, eu acho que falhou isso, eu falei nesse aspecto, não dei os resultados de ontem, sim, né? Sim. Que é importante a gente, até para aquela NASA que nós fizemos. Então o Ceará ontem ganhou de 2-0. Do Inter. Botafogo perdeu de 1-0 para o Flamengo. Fluminense ganhou do São Paulo, 2-0. Está na tela aqui para nós. Isso, garota. Isso, vamos lá. E o Grêmio ganhou do CSA. CSA no último minuto. 47, com gol contra. E gol contra. Gol contra. Uma pena, né? Um sufoco pro Grêmio, e o Renato saiu do jogo pé da vida. Comemorou a entrada no G4, mas disse que deu um esporro daqueles nos jogadores, porque o Grêmio não atuou da forma como ele gostaria e teve até chance para isso. Achou que poderia ganhar quando quisesse, não forçou ali, não pôs o pé no acelerador e quase se complica com um só uma jogo ilustração, desse. O Renato, né, na entrevista dele, ele colocou isso, falou assim, ó, eu sabia que todo mundo achava que seria um jogo fácil, eu sabia que seria um jogo difícil, o CSA ele tem potencial. Muito bem. Caio Caldeira, Atlético e Cruzeiro, o Atlético perdeu hoje mais um jogador, que foi o Elias, não joga, está machucado, foi vetado para o jogo. O técnico Wagner Mancini não sabe ainda se coloca os chamados meninos, que eu estou chamando mais de jovens do que meninos, porque não são meninos mais. Enfim, taticamente, você que é um homem estudioso do futebol, como é que você acha que o Atlético vai entrar, na sua opinião, nesse jogo contra o Cruzeiro? Bom, eu acho que, aliás, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, eles estão caindo num erro, na minha opinião, que é usar a categoria de base como última opção. O Atlético viu agora na quarta-feira, né, com 2 gols de 2 atletas da base, e o próprio Cruzeiro também com o Ederson e o Kaká indo muito bem. Eu acho que taticamente quando a gente fala de tática, a gente se liga muito a sistema tático, né? Mas não é a única referência posicional que a gente tem no campo, né? A gente tem os princípios estruturais, operacionais, e esse posicionamento em campo eu acho que não vai mudar muito. Eu acho que a tomada de decisão do treinador vai ser mais ligada aos atletas da base ou não. Eu acredito, estou com vocês, que não tem um favorito. Mas eu acredito que algumas coisas podem pesar tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. Se eu estivesse na posição do Wagner Mancini, eu apostaria no Marquinhos no lugar do Elias. Pelo jogo que o Marquinhos fez, não só contra o Goiás, mas também contra o Fortaleza, e para dar uma movimentação maior ao time do Atlético, aproveitando essa confiança que veio a partir da última rodada. Acho que isso, principalmente então, se o Wagner Mancini apostar nesses meninos, pode ser um trunfo para o Atlético. Do lado do Cruzeiro, pesa a torcida, a atmosfera, né? O torcedor vai confiante. Uma vitória contra o Atlético, como nós já dissemos aqui, é muito importante para a tabela, mas é muito importante também para a moral do time, para o restante do campeonato. Uma vitória contra o maior rival é sempre muito importante. Então, eu acho que os dois times têm pontos positivos que podem ser um trunfo. Mas se eu fosse o Mancini, eu apostaria no Marquinhos no lugar do Elias. Olha, eu entendo que, assim, o Marquinhos, ele vem desempenhando um bom futebol vistoso, o torcedor quer ver o Marquinhos, no último jogo ele foi essencial. O Marquinhos já atuou na base, nessa posição que o Elias está, e a contusão do Elias era algo inesperado. Eu não colocaria, porque para mim o entendimento hoje é o Marquinhos mais solto. Então, e tem o Martínez aí. O Martínez é um jogador de seleção paraguaia. Se ele não servir para o Galo, fica incompreensível. Então, nesse momento, eu pouparia, não que poupasse o Marquinhos tem que jogar mais solto, que é onde ele está fazendo o futebol dele, que você bem colocou, que é um futebol vistoso.
Mas na posição do Elias, eu entraria com o Martínez. Eu tenho duas coisas nessa situação de domingo. Eu acho que é o que a gente faria e o que eu acho que o Mancini vai fazer. Eu, sinceramente, colocaria o Martínez, como disse o Guido, é um jogador de seleção paraguaia, não vem atuando há muito tempo, mas não é a mesma situação do Jair. Ele foi liberado anteontem. O Martínez está liberado tem praticamente 2 semanas. Está treinando com o grupo, não foi relacionado para o último jogo justamente pelo limite de estrangeiros, só pode ter 5 relacionados por uma mesma partida. O Martínez foi o escolhido para não ficar nem no banco, né? Poderia ter sido o lateral Hernandes, mas o Wagner Mancini, com isso, ele dá uma demonstração que o jogador não está ali nos preferidos. E olha que o Atlético não tem tantos volantes, ao contrário, tem uma escassez nessa posição. Então, acho que ele não vai fazer isso. É o que eu faria. Não improvisaria. Colocaria o Martínez do Paraguai. Mas acredito que ele vai colocar o Marquinhos e vai recuar o Luan para jogar nessa posição de volante junto com o Zé Wellison. Até porque adiantar o Hever não adianta nada, porque o Hever não joga bem de primeiro volante. O Zé Wellison, que conseguiu agora retomar o seu ritmo como primeiro volante, não sabe jogar de segundo volante. E não adianta também apressar a volta do Jair por 2 motivos. Primeiro, que no jogo da Sul-Americana, ele voltou de forma apressada, sentiu a contusão, ficou muito mais tempo fora. E segundo, que o Jair só se encontrou no Atlético quando ele foi escalado de primeiro volante, não como segundo volante. Então, acho que ele vai recuar um pouquinho o Luan e botar o Marquinhos para jogar nesse clássico. Nas laterais, provavelmente, ficam o Fábio Santos e o Patrick, né? Agora, é um jogo, desculpe, Natália, é um jogo que atleta também precisa da vitória. Precisa. Então, ambos têm que jogar buscando gol. Tem que fazer gol. Eu tenho até, não é uma dúvida, uma questão, até para perguntar para o Alan. E o Casares? O Casares, o Guido, é o seguinte, eu tenho que ser sincero, já tive muita paciência com o Casares, muita mesmo desde que ele chegou ao Atlético, mas eu acho que o sentimento, até acompanhando o torcedor, a gente mede na rede social, mas não só na rede social, conversando com quem vai ao estádio, já que o Casares está disponível, infelizmente, pelo que ele mostra fora de campo, ele tem que ser escalado porque não tem jogador da qualidade que o Casares tem neste momento. Mas é aquela questão, é porque não tem outro e é até o final da temporada. Mas nesse momento não tem como ficar fora do time, porque senão vai colocar quem? Não tem jeito. O que eu ia comentar anteriormente é que o Alan comentou daquela questão de se o Marquinhos entra, o Luan jogaria como um segundo volante. E isso aconteceu no segundo tempo, no jogo contra o Goiás, mas é algo que o Atlético já vem treinando, né? Sim. Então, não seria de fato assim, uma improvisação de última hora, apesar da perda do Elias, que não estava prevista, mas é uma formação que o Atlético já vem testando nos treinamentos. Então, eu seria um pouco mais ofensiva. Concordo que voltar com o Jair não é o momento, até porque a gente já teve a experiência negativa da Sul-Americana e porque o clássico ele exige uma força física, um comprometimento defensivo maior que pode prejudicá-lo. Mas eu acredito que o fato do Mancini treinar o Luan nesse posicionamento mais recuado, já nas últimas semanas, pode ser um indício aí de uma surpresa, ainda mais depois da última atuação. Eu acho que o treinador ele tem que escolher não só relativo às características que ele tem do atleta, mas também em função do adversário. Uma coisa que mudou muito do Cruzeiro do Mano, por exemplo, passando pelo Rogério e pelo Abel, agora a marcação ela é um pouco mais individual. Você vê o atleta perseguindo o atleta e o adversário e saindo do setor. Eu acho que a escolha talvez pelo Luan. O Luan é um jogador mais de construção no setor da bola. O Marquinhos talvez para flutuar entre as linhas, a primeira linha de 4 e a segunda linha de 4, talvez no meio entendimento possa ser mais interessante. Agora, rapidamente aqui, a questão da torcida, né? O Cruzeiro vai ter o quê? 35 mil, o Atlético 5 mil? Já confirmados, né? Já vendidos. Um pouco mais para um pouco mais para outro, a diferença é pouca. Vai interferir no clássico? Será que... Eu acho que essa fase de colocar como favorito só pelo mando de campo, depois que os times adotaram Independência e Mineirão como a sua casa, já passou. O Atlético já conseguiu vitórias no Mineirão, o Cruzeiro já conseguiu as vitórias no Independência, mas é claro que é sempre bom jogar ao lado do torcedor, ainda mais quando se trata dessa diferença de 90% a 10%. Se a gente tiver que apontar favoritismo para o Cruzeiro, é justamente por causa da torcida. Então, é fator determinante? Jogar em casa significa vitória? Não significa, mas que colabora muito. Muito bem. Chico Sá Veículos, opa, vamos ver lá, pode rodar um pouquinho aí, roda um pouquinho para nós vermos aí, essa bola rolando é sempre bom. Isso aí, ó, esse foi o jogo contra o Goiás, né? Exatamente, que o Tadeu defendeu tudo, agora o Atlético terá pela frente mais um grande goleiro que é o Fábio, que defendeu tudo no jogo contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense.
Muito bem, obrigado. Volta para cá para mim, porque eu vou falar da Chico Sá Veículos, que tem 30 anos de mercado, aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. A Chico Sá Veículos fica muito bem localizada na Avenida Francisco Sá, número 700, no simpático bairro do Prado, que eu gosto muito. Acesse o site chicosá.com.br ou ligue 3371-2501, 3371-2501. A primeira parcela só para 45 dias depois que você comprar o carro. Veja as ofertas ainda em andamento lá. HB20, HB20, 1.0 completo, modelo Unique, financiamento sem entrada. Ford Ka 1.5 completo, 2018, R$ 38 mil, totalmente financiado. Saveiro Cross, cabine estendida, 1.6, completa, 2015, sabe quanto? R$ 45.900. Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá comprar. Mas no momento não está dando. E ainda facilidade no pagamento. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligado.